Caros sportinguistas, muito boa tarde a todos. Estamos todos na ressaca da eliminação da Taça da Liga ontem, que nos custou, sobretudo também pela forma como fomos eliminados. Hoje já se fala na possibilidade do Porto vir a ser castigado com uma derrota e, em consequência, nós sermos classificados para as meias finais. Para que isso aconteça e para ter uma noção clara de como é que as coisas funcionam, é preciso que a Liga, através do seu órgão instrutor, da abertura de inquéritos ou de instrução de processos, ou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, prova que o atraso não só se deveu ao Porto, portanto foi por causa do Porto, da equipa do Porto, que o jogo começou atrasado, como ainda que o Porto fez de propósito para atrasar o início do jogo. Ora, se o primeiro facto não é assim, eu diria impossível de provar, uma vez que basta, por exemplo, que o delegado da Liga, ou mesmo o Sr. Mota, para evitar novas vandalizações ao seu talho em Guimarães, digam que realmente, à hora marcada, estava a equipa de arbitragem, estava o delegado da Liga e estava a equipa do Marítimo. E que faltava a equipa do Porto. Isso não é difícil de provar. Basta, como eu disse, haver coragem e honestidade por parte das instâncias que regulam esta competição. O problema aqui é provar a intenção, ou seja, porque o Porto só será punido com uma derrota se houver dolo. O que é que isto quer dizer? Tem que se provar que não só que o jogo começou atrasado por causa do Porto, mas que o Porto fez de propósito para o jogo começar mais tarde. E aí o Porto safa-se com facilidade, porque mesmo que admita que de facto foi por causa da sua equipa e dos jogadores, foi por sua culpa que o jogo começou atrasado, depois arranja ali um funcionário qualquer, um roupeiro, um médico, a dizer que houve ali um imprevisto de última hora e, portanto, houve negligência, houve mera culpa. E, portanto, eu pessoalmente não acredito nesta possibilidade. Enfim, vem hoje nos jornais, mas não me vou agarrar a ela e acho que não se devem agarrar, porque interessa também agora olhar para a frente e vamos também ser honestos em relação à Taça da Liga. Nós ontem não fomos apurados, não foi por causa do árbitro do Porto. Quer dizer, é penalti sobre o Gilás, eu sei, custa, é nos descontos, mas a verdade é que ontem o Chamota decidiu bem. Não sei se foi ele que decidiu, se foi por indicação do assistente. A verdade é que é penalti, portanto, os penaltis são para se marcarem. Quer dizer, da mesma maneira que acho que o nosso árbitro fez uma boa arbitragem, enfim, com 2 ou 3 foras de jogo mal tirados, mas aí são erros da responsabilidade do assistente. Portanto, eu acho que é demasiado simplista estarmos a culpar o árbitro pela nossa eliminação. Onde nós perdemos, e como o Leonardo Jardim acentuou, e bem, é onde nós, de facto, perdemos a Taça da Liga e fomos eliminados, foi no jogo com o Porto. Aliás, eu fiz uma crónica sobre isso, e até escrevi sobre isso, e pareceu-me desde logo inacreditável que se tivesse a fechar o empate em casa com o Porto, porque isso é postura de equipas pequenas e de equipas de nível inferior ao Sport. Eu sei qual é o nosso ponto de partida e sei qual é o contexto em que empatámos com o Porto e em que começámos a época, mas no final do ano, já com a equipa bem trabalhada, com o sistema tático bem trabalhado e aperfeiçoado, acho que aquilo não me pareceu bem, dar ali a festejar um empate com o Porto em casa. E depois também, porque aquele empate representava que as nossas hipóteses a partir dali eram muito, muito poucas. Quer dizer, porque o Porto tinha 2 jogos em casa, um com o Penafiel e outro com o Marítimo, e nós teríamos um jogo fora com o Penafiel e outro em casa com o Marítimo, não é? Portanto, teoricamente, o Porto sai de Alvalade favorito para ser classificado para as meias finais e para ganhar o grupo. Portanto, não percebi aqueles festejos na altura disso e volto a dizer que, de facto, foi aí no empate em casa com o Porto que perdemos justamente a hipótese de tirar as meias finais e não nos podemos queixar. Se é certo que tivemos azar ao calhar no mesmo grupo do Porto, não nos podemos queixar do calendário porque jogámos em casa com o Porto. Quer dizer, se nós tivéssemos ido ao Dragão, ok, aí era diferente, mas a verdade é que recebemos o Porto e foi logo a primeira jornada e, portanto, podíamos ter logo, digamos assim, resolvido a questão da passagem às meias finais da Taça da Liga. Enfim, é mais uma competição que perdemos. Tal como na Taça de Portugal, fica a ideia que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para seguir em frente, embora em registros diferentes. Na Taça de Portugal, de facto, fomos prejudicados, numa altura ainda, e essa injustiça é ainda maior e custou mais a digerir,
porque era numa altura em que ainda nem sequer tínhamos equipa para ganhar ao Benfica. Portanto, hoje se calhar já é mais fácil jogar para nós contra o Benfica. Na altura não, ainda estávamos num processo de construção, como ainda estamos, mas estávamos numa fase mais retardada. E a verdade é que, pronto, foi aquilo que vocês se lembram com o Duarte Gomes, não é? Ontem também fizemos tudo, quer dizer, apesar deste lapso e desta falha com o empate com o Porto em casa, a verdade é que depois também acabámos por dar uma excelente resposta, quer no jogo com o Marítimo, quer ontem na Penafiel, um jogo muito parecido com o Aroca, e em que demos novamente a volta ao resultado, e pronto, e custa de facto perder por, nem sequer é por um golo, porque, enfim, a diferença é exatamente a mesma, mas temos que aceitar que o critério está estabelecido à partida, e portanto, o Porto marcou 7 golos, nós marcámos 6, as regras são assim, e então ficamos só com o campeonato, não é? Portanto, temos no fundo 14 jogos oficiais para disputar. E agora, o que é que se pode, digamos assim, perspectivar daqui para a frente? Eu acho, eu ontem ouvi o Leonardo Jardim dizer o seguinte, que o objetivo de ficar entre os 3 primeiros lugares, anunciado pelo Presidente, se mantém, mas com uma ressalva, que só falará em conquista do título depois de assegurar o 3º lugar, ou seja, depois de assegurar a ida ao play-off da Champions League. Depois de assegurado este objetivo, então já poderá falar em ficar em 2º lugar ou ganhar o título. Enfim, é uma posição prudente que eu compreendo do Leonardo Jardim, mas eu vou dizer o seguinte. Depois da época que estamos a fazer, e sobretudo tendo em conta o seguinte, que o Porto e o Benfica estão a disputar mais 3 provas do que nós, a saber, Liga Europa, Taça de Portugal e Taça da Liga, portanto, com um desgaste muito superior ao nosso, que o Lúcio Gonzalez acabou de sair ontem para o Médio Oriente, que o Matites foi vendido e nós não sabemos o que é que surpresas é que nos reserva ao mercado até dia 31 de janeiro. Nós, eu vou usar a palavra, não sei se consideram excessiva, deixe isso ao vosso critério, temos a obrigação de ficar em 2º lugar. Eu, pelo menos, se chegarmos ao fim da época e ficarmos em 3º lugar, fico desiludido. Estamos em 2º lugar neste momento, portanto, o que eu estou a pedir é que conservemos a nossa posição. Eu sei que daqui a 15 dias vamos à Luz, mas depois o Benfica também tem que ir ao Dragão, o Porto também tem que vir ao Alvalade, portanto, isso não é argumento. Quer dizer, eu, neste momento, a título pessoal, eu passo a exigir que fiquemos em 2º lugar. Se ficarmos em 3º, vamos dizer assim, é uma desilusão. Não, não é. Porque, como eu dizia há pouco, temos que ter em conta qual é o nosso ponto de partida e que época é que fizemos o ano passado. Portanto, se me dissessem no início da época que íamos ficar em 3º lugar, eu achava logo bem, não é? Mas depois, tendo em conta a história deste campeonato, tendo em conta a capacidade que os nossos rivais estão a apresentar, eu sei que temos o plantel mais barato, temos o pior plantel, mas a verdade é que acho que já pode ser exigível à equipa, pelo menos, eu não diria pelo menos, porque isso dá a ideia que temos a obrigação de ser campeões, não. Pode ser exigida à equipa, para além do 3º lugar, o 2º lugar e a ida direta à Champions League. Vamos ver como é que corre até o fim da época. Eu tenho de esperança que fiquemos e que acabemos em 2º lugar. Acho que não é nada de irrealista, não há aqui nenhum sonho, é um objetivo bastante real. Confio na regularidade do Leonardo Jardim, que eu acho que onde ele é bom realmente é nas provas regulares, como o Campeonato Nacional, onde ele de facto tem estado bem. Confio na unidade do grupo, em princípio já não haverá reforços, embora ontem tenha ficado claro que precisamos ali de um jogador para o lugar do Vítor, mas isso é outra conversa que dava tema para outra, e dá para outra crónica. À partida não virá ninguém, portanto vai-se manter exatamente o mesmo plantel, com reforços pontuais vindos da equipa B. Muito bem, é uma decisão que eu aceito, não concordo porque acho que devíamos ir buscar o tal médio, mas também é assim, para ir buscar o tal médio já tinha que estar a treinar desde o início de janeiro, não é? Agora vir no final de janeiro a integrar-se assim um bocado à socapa, de repente, não é? Sem contexto na equipa. Portanto, aceito a decisão da estrutura. Acho que com a equipa que temos, ainda assim, temos hipóteses de ficar em 2º lugar. Vamos ver, vamos acompanhando. Agora o próximo jogo é a Académica.
Para já, fica este registro triste da saída da Taça da Liga, nas circunstâncias em que o foi. Compreendo a vossa frustração, mas como eu referi no início, temos que ser honestos. Saímos por causa do jogo com o Porto no final do ano em casa, aqui empatámos 0-0 e tivemos mais do que oportunidades para ganhar. E não só não ganhámos, como ainda andámos a andar a festejar, ainda andámos a festejar o empate. Portanto, enfim, há que ser honesto nestas situações. Saudações leoninas.